ermita, ou dolmen de Arcainha, fica situada num planalto que se estende da Sobreda aos Fiais, junto de grandes afloramentos graníticos. Mais especificamente, situa-se a sul do Seixo da Beira, de que dista 1300 metros, e a este da Aldeia Formosa, de que dista 1000 metros. Este monumento remonta ao período neolítico e trata-se de um megálito usado para o enterro coletivo de pessoas. Tem 8,5 metros de comprimento, dos quais 4,5 metros conservados de corredor, que consta com 5 esteios. A câmara, com 3 metros de largura, é constituída por 9 esteios. A servir de tampa, tem uma enorme laje. Em 2008 realizaram-se trabalhos arqueológicos e de requalificação na anta, tendo sido encontrados importantes vestígios, em geral datáveis do período neolítico final. Está classificada como imóvel de interesse público. A Capela dos Ferreiros foi mandada construir por Domingos Joanes por volta de 1279 e está atualmente anexada à Igreja Matriz de Oliveira do Hospital. Contém os túmulos do fundador e da mulher Domingas Sabachais. A pequena capela alberga também a estátua equestre de um cavaleiro medieval, possivelmente uma das primeiras estátuas equestres feitas na Europa, que constitui o ex-libris da cidade e do próprio concelho, e que é a estátua do cavaleiro de Oliveira, Domingos Joanes, montado no seu cavalo. Ainda no interior pode-se observar um retábulo gótico policromado em pedra. Tem o pavimento, as paredes e o teto em pedra lisa e aparelhada. Exteriormente, a parede apresenta fiadas de pedra aparelhada e guarnecida de contraforte. Esta capela é um dos mais importantes espaços funerários góticos nacionais pela relevância das suas obras, mas também por ser das poucas capelas sepulcrais baixo-medievais privadas que se conservou até hoje. Dela disse o insigne Miguel Torga: quem quiser ver a Idade Média ao natural, venha aqui a esta espantosa Capela dos Ferreiros. A cavalaria, a religião e o amor, tudo na sua pureza natural. Está classificada como monumento nacional. O Convento do Desagrave é um edifício dos séculos XVIII e XIX e constitui uma das construções mais ricas de Vila Pouca da Beira. Depois da utilização do imóvel como clausura das Irmãs Franciscanas, foi hospital civil, colónia de férias e alojamento de regressados das ex-colónias portuguesas. Recentemente foi convertida em unidade hoteleira, conhecida por Pousada de Vila Pouca da Beira ou Convento do Desagrave. A edificação é constituída por um claustro de 4 arcos simples, uma igreja dividida em coro e parte destinada ao culto. A porta lateral, retangular, enquadrada de pilastras, domina a grande janela superior, levantando-se acima da empena uma grande cruz. A torre eleva-se aos lados do extremo da capela-mor. O edifício, emoldurado por um jardim que conserva as suas características originais, dispõe de uma vista deslumbrante sobre a Serra da Estrela e do Açor. A Igreja de São Pedro de Lourosa é um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e um dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica. Está datado de 912. A sua planta, ou o que se pode reconstituir do seu plano original, é uma derivação extremamente fiel dos modelos asturianos do século IX, com nártex, corpo de 3 naves, separadas entre si por arcarias triplas de arco em ferradura e nave transversal com cruzeiro dominante. Remodelada nos anos 30 do século XX, a Igreja de São Pedro de Lourosa é uma obra de vulto, dotada de um programa volumétrico ambicioso, devido certamente ao estabelecimento de colonos asturianos na bacia do Rio Alva. É provavelmente o mais notável monumento religioso da Reconquista cristã. Está classificada como monumento nacional. Situada a aproximadamente 10 km de distância da sede do concelho, a Igreja Paroquial de São Gião tem como titular São Gião ou São Julião, atribuindo-se-lhe o estilo Dom João V com influências barrocas. Pode ler-se a data de 1756 na porta principal
e apresenta-se no seu conjunto e no seu recheio como edifício da segunda metade do século XVIII. As proporções dispostas em altura e as obras de talha e pintura destacam-se na região pela sua qualidade artística e ímpar beleza. Tendo ruído em 1916, foi reerguida com o material antigo e outro a imitá-lo. Contém pinturas setecentistas da vida de Cristo, da Virgem e dos Santos. Por ser templo tão notável pela dimensão, pelas obras de pintura e talha que possui e pelo considerável valor das suas alfaias litúrgicas, o arcebispo de Coimbra, Dom Manuel Vieira de Matos, ter-lhe-á chamado Catedral das Beiras, designação que ainda hoje se usa para identificar o monumento e exprimir a sua rara imponência. As Palheiras dos Fiais, como o nome indica, estão localizadas em Fiais da Beira, na freguesia de Hervedal da Beira. São um conjunto de 75 casas de pedra solta de granito, toscamente aparelhado, cobertas de talha-lusa, implantadas em maciço granítico de grande dimensão. O aspecto e tradição local apontam a antiguidade, que pode remontar a alguns séculos. As palheiras e as lajes, nome dado ao maciço granítico, estiveram e ainda estão associadas ao processo de cultivo, produção e preparação de cereais e na conservação de produtos deles derivados. Constitui um local de grande interesse patrimonial pela sua magnitude e singularidade e pela história rural que testemunha. Embora a tradição popular apelide de Ponte Romana, a Ponte de Alvoco das Várzeas é medieval e terá sido construída no século XIV. É de estilo românico-gótico e possuidora de 2 arcos. O arco principal é uma curva quebrada e de grande abertura. O outro é menor e de traçado semicircular. O tramo da margem direita é mais extenso e muito inclinado. No total mede cerca de 70 metros de comprimento. É um imóvel bem preservado, onde a história se encontra com a natureza. Emoldurado que está pela serra, pelas várzeas e pelas águas cristalinas do rio Alvoco. Está classificada como imóvel de interesse público. As ruínas do Castelo de Avô erguem-se numa elevação granítica ladeada pelo rio Alva e pela Ribeira de Pomares. O castelo situava-se num ponto estratégico para a defesa da primitiva povoação. Tem uma planta poligonal, uma entrada com uma porta em madeira e 6 ameias. Atribui-se a sua fundação aos romanos, mas ninguém pode assegurar que não tenha origens posteriores, godas ou árabes. Foi senhorio de Dom Afonso Henriques e pertenceu a Dona Urraca Afonso, sua filha bastarda. É certo que a zona de Avô fazia parte da linha de defesa do território cristão reconquistado, face às terras muçulmanas do sul. Mais tarde foi coto da sede de Coimbra, cujos bispos foram seus alcaides mores. Este castelo, ao longo dos tempos, foi mandado arrasar e reconstruir, conforme as divergências sobre os que detinham esta vila, e abandonado no século XVIII, por já não ser necessário como local de defesa. Está classificado como imóvel de interesse público. Na freguesia da Bobadela, a cerca de 3 km a oeste da sede do concelho, existem vestígios valiosíssimos de uma antiga cidade romana, datados da segunda metade do século I ou primeira metade do século II da nossa era. O ponto de grande atração é o arco romano de volta perfeita, onde seria possivelmente a entrada e saída este do fórum. Outros vestígios foram encontrados, nomeadamente lápides, uma das quais com a inscrição Splendidissima Civitas, que atesta a importância desta cidade romana. Outra lápide encontra-se na fachada da Igreja Matriz e faz referência a Neptunal, deus do mar, na mitologia romana. Existe também um anfiteatro romano de forma elipsoidal, rara no mundo romano. Este anfiteatro teria sido utilizado principalmente para divertimentos do agrado popular dos romanos, como, por exemplo, jogos diversos, dança, recitais e, possivelmente, concertos com os instrumentos musicais da época. O conjunto romano da Bobadela constitui um monumento cultural importante, sendo uma das atrações de excelência do nosso concelho. Está classificado como monumento nacional.
O Santuário de Nossa Senhora das Preces está localizado junto à aldeia de Valdemaceira, freguesia de Aldeia das Dez. A sua origem remonta à segunda metade do século XIV, quando no ano de 1371 a imagem de Nossa Senhora foi encontrada por uns pastorinhos no alto do Monte do Colcorinho. Dado o caráter inóspito do local, em finais do século XVI ou princípios do século XVII, a imagem foi transferida para uma pequena ermida situada em Valdemaceira, local onde se viria a edificar o atual santuário. A sua construção terá decorrido durante os séculos XVIII e XIX. Além da igreja, templo imponente de 50 metros de comprimento por 10 de largura, com 5 altares, sendo o altar-mor votivo à bela imagem de Nossa Senhora das Preces e com ricas pinturas no teto, o santuário integra uma via sacra, com figuras de madeira em tamanho real, um chafariz monumental e um coreto. O conjunto é envolvido por um parque florestal de raro valor e de onde se desfruta uma panorâmica belíssima sobre a região. Espaço de excepcional grandeza arquitetónica, religiosa e paisagística, é por isso exemplar único na região.